Com a chegada das chuvas, os riscos da doença aumentam na capital. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, Goiás está entre os estados com maior taxa de incidência do mosquito. Só nesse ano já houve um aumento de 56,41% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Marli é técnica de enfermagem e conta os horrores da dengue dentro da unidade onde ela trabalha. Eu já presenciei, são dores, febre, dor, vômito, diarreia, então você tem que cuidar para não chegar uma dengue hemorrágica. E isso vai muito, não só dos agentes, né, do governo, mas da população no geral. Este cenário fica ainda pior sem a conscientização dos moradores. O descaso está em várias regiões da cidade. São terrenos baldios que viraram depósito de lixo e, com a chegada da chuva, as poças se transformaram em criadouros do mosquito da dengue. Eu separo o lixo, eu tenho cuidado de separar lixos orgânicos, né, que é da comida, resto de verduras, da embalagem descartável, assim como tampinhas de garrafas. Segundo dados da Secretaria de Saúde, Goiás está entre os estados mais infectados pela doença. Houve um aumento de 56,41% nos casos, se comparando o mesmo período do ano passado, ou seja, 4 de janeiro a 24 de outubro. Ao todo foram registradas 176.846 notificações, com 87.305 confirmações e 70 mortes. Para mudar esta realidade, cada um tem de fazer sua parte. Você faz a sua? Você precisa cuidar, né, do seu terreno, do seu quintal. Muitas vezes as pessoas acabam tomando conta na sua casa e o vizinho não cuida, então você acaba tendo um problema de contaminação. A gente tem que estar trabalhando com os vizinhos, pedindo ajuda para todos cuidarem, né? Não deixar, né, entulhos. Para falar mais sobre esse assunto, o aumento dos casos de dengue na capital, converso agora com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Brasiel. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Obrigada a vocês. Juliana, essa realidade na capital é sempre a mesma nesse período chuvoso, né? Os números aí disparam aqui também em Goiânia. Bom, é verdade. Assim, a dengue em Goiânia, ela é endêmica, quer dizer, tem o ano inteiro. A gente tem casos de dengue no município, então o cuidado deve ser o ano inteiro. No entanto, na época da chuva, realmente, o número de casos ele aumenta expressivamente. Pois é, Juliana, a gente também sempre ouve nessa época do ano que a gente faz muitas matérias sobre dengue, as pessoas falam assim, mas como é que o mosquitinho daquele, né, derruba alguém, não só derruba, como mata, né? E as pessoas precisam se conscientizar mais sobre isso. É verdade. Então, assim, a forma mais eficaz que a gente tem de prevenção hoje em dia é realmente cuidar dos criadouros, não deixar que os ovos que o mosquito coloca se eclodam, que há um aumento do mosquito. A gente não tem realmente outras formas de prevenção mais efetivas do que isso atualmente. Tem hoje um bairro que preocupa mais com essa questão da proliferação hoje do mosquito, que tem Sim, mais incidência? A gente tem, os bairros que mais tem casos de dengue no momento no município são Jardim Itaipu, né, que é a região sudoeste, e Jardim Guanabara, que é na região norte. No entanto, se a gente for distribuir por distrito sanitário, nós temos as regiões sanitárias em Goiânia, que nós temos 7, os distritos com maior incidência da doença são o distrito noroeste, região do Vila Mutirão, Fim Social, tem uma explicação para essa da região particularidade? norte. Existe uma explicação para essa particularidade? Em cada região são tipos de criadouros diferentes. No entanto, quando a gente segue sistematicamente o número de casos das doenças nos distritos, a gente vê que isso é cíclico. Então, dependendo da época do ano, então vai uma região noroeste, outra é sudoeste, então ela vai trocando de região, a gente resolve o problema numa região, aí começa em outra região, então é assim, bem que cíclico mesmo. Agora, a gente percebe também, né, Juliana, toda essa época do ano, que aí não é só a questão da chuva. Nós temos também as férias, porque as pessoas viajam, Sim. fecham as casas e deixam lá os criadouros, né? Porque vem a chuva e o mosquito acaba se proliferando. É preciso ter cuidado também nesse período aí, né? Com certeza. Então, essa questão, quais são os principais criadouros, né, que a gente tem verificado no município? São os criadouros em casa mesmo. Então, é reservatório de água, né? Então, assim, se eu estou de férias, no caso piscinas, por exemplo, eu estou de férias e deixo sem tratamento. É o caso. São ralos que não são utilizados, vasos sanitários que não são utilizados, vasilhinha de cachorro, de animais, né, que troca pouca água. Então, tudo isso são... Os ralinhos do banheiro. Os ralinhos do banheiro. Então, são os principais criadores que a gente vê, principalmente nessa época que não é de chuva, né?
dentro de casa, né, no começo da chuva ainda. E nas férias não é diferente, então você deixa a sua casa trancada. No entanto, você deixa esses criadouros, né, o mosquito vai se proliferar com certeza. Juliane, outra coisa também que a gente fala sempre é justamente que o vizinho às vezes faz a sua parte, mas o outro não faz. Aí nada feito, né? Nada feito. Bom, quanto a isso, realmente às vezes o vizinho não faz a parte mesmo, mas às vezes a gente chega na casa da pessoa que denunciou o vizinho, a gente também encontra foco na residência da pessoa. E são focos, o mosquito é muito esperto, então são focos às vezes que a gente nem imagina onde estão. Então, assim, atrás da geladeira mesmo, até naquele filtro, no reservatório de água, no filtro que a gente bebe água, tem um pouquinho também, na vasilhinha do cachorro, no vasinho de planta. Então, às vezes, o mosquito é muito esperto mesmo, às vezes está lá dentro da própria casa da gente e a gente não está percebendo. Tá certo, mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos torcer aqui para que a gente possa dar boas notícias em relação à dengue, se pode se dizer isso, né? Mas, enfim, vamos torcer para que a gente não tenha aí mais uma grande epidemia nesse período. Obrigado, Juliana. Com certeza, obrigado a vocês.